Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada. Hoje a gente vai mergulhar numa parte chave da nova lei de licitações e contratos, sabe? A Lei 14.133 de 2021. Olá, exato. Uma lei nova e super importante. E a nossa fonte hoje é a própria lei. Vamos olhar direto para o artigo 2º, que é o que diz onde ela realmente se aplica. É um mapa da mina, digamos assim. Define o território. Isso. A nossa missão aqui é entender bem que tipos de ações, de contratos do governo ficam debaixo dessa nova regra. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E olha, logo de cara, lendo esse artigo 2º, o que chama atenção é a variedade, né? É muita coisa. Vai desde, tipo, vender um bem do governo, Um imóvel, um carro. isso, até umas contratações bem específicas, tipo de tecnologia. Parece um universo bem grande. E é mesmo. O fascinante aqui é justamente a importância de delimitar esse campo, sabe? Definir onde a lei atua é crucial. Pensa assim, é como estabelecer as regras do jogo de forma clara. Para todo mundo que joga, a administração, quem contrata com ela. Entendi. Para não ter dúvida. Exato. Sem isso, o risco de interpretações diferentes, de insegurança jurídica seria enorme. Faz todo sentido. E o artigo parece que tenta ser bem detalhista nisso, né? Ele menciona, por exemplo, alienação. Isso é basicamente quando o governo vende algo que é dele, certo? Exatamente, é a venda de bens públicos. Uhum. Mas olha só, não é só isso. O artigo também fala em concessão de direito real de uso. Que já é diferente. É diferente, sim. Aqui, o governo ele cede o uso de um bem público, mas é a longo prazo, de um jeito mais, digamos, estável, mais formal. Quase um aluguel de longuíssimo prazo, só que com mais direitos para quem está usando. E ainda tem a permissão de uso. Essa geralmente é mais simples, sabe? Prazo menor, mais precária, juridicamente falando. Ah, interessante essa diferença. Então, além de se desfazer de bens ou ceder o uso deles, a lei cobre, claro, o contrário, a compra. Sim, a compra tradicional que a gente conhece. Mas também tem umas modalidades tipo compra por encomenda, que é mais específica, né? A administração contrata a fabricação de um bem sob medida. E, claro, a locação, quando o governo precisa alugar alguma coisa. Um imóvel, um equipamento. Ou seja, não é só comprar ou vender mesmo. O uso temporário ou de longo prazo dos bens públicos também está nesse pacote. Aquela ideia antiga de que licitação é só para comprar caneta ou construir ponte. Pois é, fica pequena perto disso tudo. É bem mais ampla. Definitivamente. E se a gente avançar para os serviços, a lei é, assim, igualmente abrangente. Cobre a prestação de serviços de forma geral e dá um destaque interessante para os serviços técnico-profissionais especializados. Pensa em quê? Consultorias complexas, auditorias, projetos de engenharia consultiva, coisas que exigem um notável saber específico. Uhum. Aquelas contratações mais de inteligência, né? Exato. E claro, tem os clássicos. Obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Aí sim, a construção de hospitais, estradas, grandes infraestruturas. Tudo regido por essa mesma lei. Certo. E um ponto que não dá para esquecer hoje em dia, né? As contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Fundamental. Isso vai desde comprar computador, o básico, até contratar desenvolvimento de software, serviços em nuvem, cibersegurança. Nossa, é um campo vasto, que muda o tempo todo e agora está explicitamente aqui, debaixo desse guarda-chuva legal. Então, o que tudo isso significa? Tentando juntar as pensas. Basicamente, que a Lei 14.133 não é nada tímida no seu alcance, né? De forma alguma. Ela acaba moldando uma quantidade enorme de interações econômicas do Estado. Seja lidando com bens físicos, vender, comprar, alugar, ceder o uso, seja contratando inteligência, mão de obra ou tecnologia. Exato. A gente está falando de um espectro que vai, sei lá, da venda de um terreno até a contratação de um sistema super complexo de gestão. Os exemplos que a gente passou, alienação, locação, os vários serviços, engenharia, TI, tudo isso reforça essa amplitude que está lá no artigo 2º. E se conectarmos isso ao quadro geral, entender essa amplitude é, olha, vital. Para uma empresa, por exemplo, significa saber se o negócio dela com o governo cai nessas regras.
tem que seguir isso ou não. Uhum, importante saber. Para os órgãos de controle, tipo tribunais de contas, define o universo que eles têm que fiscalizar. É imenso. Certo. E para a sociedade, no fim das contas, assegura que um leque enorme de aplicações do dinheiro público siga processos que, pelo menos em tese, buscam ser transparentes, competitivos. Faz sentido. Dá uma visão geral do impacto. Pois é. Portanto, a lei realmente estrutura desde operações com o patrimônio do Estado, como vender um imóvel, alienação, ou ceder o uso dele por um tempão, a concessão de direito real, passando por usos mais pontuais, tipo a permissão, até as aquisições de bens e serviços de, nossa, toda a natureza. Do mais simples ao mais complexo. Como a gente falou, engenharia pesada, soluções de TI de ponta. É uma fotografia bem completa da atividade contratual do governo. É, realmente bem abrangente. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Se o artigo 2º confirma que a mesma lei cobre toda essa diversidade, vender um bem, alugar um espaço, contratar uma consultoria super especializada, construir uma hidrelétrica, implementar um sistema de inteligência artificial, tudo isso está lá dentro. Como será que a própria lei, nos outros artigos, consegue dar tratamento adequado para as particularidades de cada coisa dessas? São categorias tão distintas, né? Boa pergunta. Como é que ela equilibra a necessidade de ter regras gerais com as especificidades de contratar coisas tão diferentes? Tudo dentro de um único marco legal. Fica aí a reflexão.